Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado aqui na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro nesta última semana para preparar você muito bem aí para a próxima semana, né pessoal? Dando os nossos recados rapidinhos aí para vocês, não esqueçam de seguir as redes sociais da rádio. O nosso programa está saindo agora na íntegra nesse momento agora, na íntegra aqui na rádio. E todas as segundas-feiras, às 19 horas, o nosso programa sai lá no nosso canal do YouTube, Resenha de Mercado JF, e também no Spotify na íntegra, Resenha de Mercado JF. Então não perde o nosso programa e nós estamos em todas as redes sociais também. Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais. Você pode nos contactar lá. E se você quer ser nosso patrocinador, só entrar em contato com o comercial aqui da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado. Nosso WhatsApp 45 30 37 24 33 ou o nosso e-mail também, resenha de mercado grupojgestão.com.br. Se você quiser participar da nossa comunidade, também é só entrar em contato, né? Se você quiser consultoria na parte da educação financeira, também na parte de investimentos, é só entrar em contato com a gente aí, que a gente manda você lá para nossa comunidade Resenha de Mercado, tá bom, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar daquilo que fez preço essa semana. Nós tivemos aí o burburinho aí do Banco Master, a gente vai comentar um pouquinho também, né? Dar algumas visões aqui que a gente tem em relação ao mercado, em relação àquilo que a gente já vem falando há bastante tempo, para você que é investidor, para você que é gestor, né? E para você no dia a dia aí que está se preparando para investir. Tá bom, pessoal? Vamos lá com os nossos indicadores, então. O Ibovespa fechou semana passada em queda, a gente viu o Ibovespa aí performando, nada sobe para frente, né, pessoal? Deu uma corrigida aí e fechou aí a semana passada com uma queda aí de 1,52. Mas no ano, né, nós temos aí uma alta de quase 30% de Ibovespa, 154 mil pontos, o Ibovespa batendo o recorde aí. Lembrando, né, pessoal, que esse recorde, é sempre bom recordar que esse recorde é em real. Se você for comparar a média do Ibovespa, que são as empresas mais líquidas, não são as maiores empresas, se eu não me engano, são 86 empresas que fazem parte do Ibovespa, tá? São as empresas que têm mais liquidez. Nós estamos falando aqui de uma reação em real, tá? Recorde histórico em real. A gente tem que comparar com o dólar, que o dólar é o benchmark do mercado mundial, né? A gente compara, o pessoal fala, mas o dólar não vai mais ser, agora vai ser o ouro, agora vai ser o Bitcoin. E a verdade é que ainda é o dólar, tá? Ainda é o dólar. A maioria das transações mundiais entre países, entre empresas, transações entre fronteiras são feitas em dólar. E aí, a gente tem que fazer a nossa comparação em dólar, não tem jeito. Principalmente, pessoal, porque nós vivemos nós ganhamos em real, mas a gente vive em dólar, tá? Tire isso da sua cabeça a ilusão. Mas em dólar pra mim não interessa, eu não vou investir em dólar. E pra mim não interessa a cotação do dólar, porque eu não ganho em dólar, eu não como dólar. Sim, você come e você vive e você dorme em dólar, só que você ganha em real, tá bom? SP500 também com uma queda semanal aí de 1,65, né, pessoal? Mercado americano aí, depois do resultado aí das empresas virem, a maioria das empresas americanas virem com resultado bom, e o SP500 acaba corrigindo. No ano, SP500 também aí com uma rentabilidade bacana, 12%, tá, pessoal? 6.602 pontos. Falando um pouquinho de dólar, dólar deu uma subida essa semana aí, né, em relação ao real, fechou a semana aí com uma alta de 2,03, mas no ano, né, nós estamos ainda com uma queda de 14,23 no dólar, tá, pessoal? Isso é muito bom, eu sempre falo para vocês. É bom porque o nosso custo de vida fica menor, né? Se o teu custo de vida não é impactado pelo dólar, por que quando o dólar cai, a inflação cai, né? O dólar ele tem um impacto gigantesco em tudo que a gente vai fazer, tá? Então uma queda de 14,23 no ano, tá? Dólar a 5,40. E aí tem outra vantagem, né? Dólar a 5,40 é muito bom para você dolarizar a tua carteira, pessoal. Então a gente fala assim, nossa, mas o dólar é 5,40, tá caro, né? Nós chegamos a 6,30, né? O dólar, há alguns anos atrás, ele tava 4,80, né? Há alguns anos atrás, ele tava 3,50. Alguns anos atrás, ele tava 1,60. E a gente sempre acha que o dólar tá caro
e que não é entrada. Não é recomendação, tá, pessoal? Mas dólar eu compro todo mês, eu não olho. Duas coisas que eu não olho o preço, tá? Dólar e Bitcoin. Dólar e Bitcoin. Ah, mas o certo não é olhar preço? Depende. A ação, você tem que olhar preço para comprar. Agora, o dólar e o Bitcoin, que são duas coisas que intrinsecamente vão desvalorizar muito menos em relação ao real, falando de dólar, né, vai desvalorizar muito menos em relação ao real, historicamente, simplesmente porque aqui o nosso descontrole fiscal é gigantesco, lá nos Estados Unidos também é, mas não é igual aqui, né? Lá eles têm um descontrole fiscal, só que eles têm uma criação de riqueza muito maior. Aqui a gente, além de ter descontrole fiscal, a gente não tem criação de riqueza, né? A nossa inflação sempre é o dobro da inflação americana, no mínimo. Então o que acontece? Se a nossa inflação é o dobro, isso quer dizer o quê? Que a nossa moeda perde no mínimo o dobro de valor em relação ao que o dólar perde, em relação ao Bitcoin, em relação ao ouro, porque o dólar também se desvaloriza, né? E o Bitcoin surfando nessa onda aí, pessoal, que quanto mais os governos fizeram o tal do quantitative easing lá, né, que é a impressão de dinheiro, mais o Bitcoin tende a se valorizar, mais o ouro tende a se desvalorizar. E aí quando eu falo valorizar, não é a palavra correta. O correto é, mais essas moedas mantêm o preço e as moedas fiduciárias, elas se desvalorizam. Tá bom, pessoal? Lá na nossa comunidade a gente fala bastante sobre isso aí. Falando de Bitcoin, Bitcoin derreteu semana passada, uma queda aí de quase 10%, 9,63, pessoal. E no ano, tá? No ano o Bitcoin acabou entregando aí a sua rentabilidade e tá com uma queda aí de 8,93, quase 9% de queda no ano. Isso é ruim? Não, na minha percepção é muito bom, pessoal. Eu vou falar para vocês. Eu achava, tá? Que a gente não teria mais oportunidade de comprar Bitcoin a menos de 90 mil dólares. Eu achei que isso não ia mais acontecer. Tá acontecendo, mas o Bitcoin vai acabar, mas agora tá afundando o Bitcoin. Cara, o Bitcoin pode ir a 30 mil dólares. Eu vou comprar. Primeiro, por que eu vou comprar? Primeiro, porque eu acredito na tese, tá? E não é recomendação aqui. Você tem que investir em Bitcoin, não porque é moda, porque todo mundo tá investindo. Você tem que aprender a investir. Você tem que saber o porquê que você tá colocando tua grana lá. E isso, você quer saber como você faz isso? Entra na nossa comunidade do Resenha de Mercado, tá? É só entrar em contato através do nosso WhatsApp, 45 30 37 24 33, para você aprender a investir. E eu já vou falar o porquê que eu venho falando isso há muito tempo, desde sempre eu venho falando o porquê que é importante, mesmo que você entregue o seu dinheiro para um gestor, para uma gestora, para um fundo, o porquê que é importante você conhecer de investimento. Eu já vou falar, tá? Nós vamos entrar na tese do Banco Master e eu já vou falar o porquê. Bom, enfim, Bitcoin com uma queda aí de 85, quase 9% no ano, 85 mil dólares, tá, pessoal? Isso pra mim é música pros ouvidos, tá? Porque eu consigo comprar um negócio muito descontado que eu acho que vale muito mais. Lembrando que não é recomendação, tá bom, pessoal? Vamos lá, falando um pouquinho aqui agora dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários praticamente no 0 a 0, com quase 1% de alta na semana passada. E no ano aí o índice, né, dos fundos imobiliários, aí, o IFIX, com uma alta aí de 16,30%. Né, os fundos imobiliários, aí, o índice, principalmente dos fundos imobiliários, mantendo uma resiliência muito, muito, muito legal. Esse ano também, para mim, foi uma surpresa. Tá bom, pessoal? Eu vou passar para vocês agora. Você que está escutando na rádio, você não vai ver, mas você que vai estar vendo depois o vídeo, você vai ver. O nosso relatório aqui. Pessoal, lembrando, tá? Isso aqui é um relatório de 15 páginas, bem aprofundado, que eu mando todo final de semana, eu mando lá pro pessoal da nossa comunidade. Então, por exemplo, esse relatório que eu estou te apresentando agora, aqui no programa, eu já mandei ele no sábado pro pessoal lá do Resenha de Mercado. Então, eu mando sempre no sábado o relatório do mercado financeiro e na segunda-feira eu mando o relatório do varejo. Por que é tão importante, pessoal? É muito importante porque, assim, eu tenho uma ligação muito forte com o varejo, porque eu fui criado no varejo, eu sou vendedor há 25 anos, minhas empresas, todas elas no segmento de varejo, eu dou consultoria para o segmento de varejo, inclusive se você quiser consultoria é só entrar em contato com a gente também. Então, todo sábado eu entrego esse relatório e na segunda-feira eu mando o relatório de varejo para informar muito bem o pessoal lá, o pessoal estudar. E quase toda semana eu mando o relatório de estudo de alguma empresa também. Então, nossa comunidade é muito, muito, muito legal. Entra lá. WhatsApp 45 30 37 24 33. Então, pessoal, vou falar um pouquinho do que vem acontecendo aqui no nosso mercado, tá bom? Vamos lá, dinâmica cambial, inflação controlada, IGPM
surpreende o índice geral de preço de mercado, tá? Parcial de novembro, também conhecido como IGP-10, né? Que é feito todos os meses ali, registrou um avanço de apenas 0,18. Esse resultado indica uma pressão inflacionária moderada, surpreendendo positivamente o mercado e fortalecendo as expectativas de manutenção da política monetária do Banco Central. Então, o IGP-10 aí veio com uma alta de só de 0,18, a expectativa era uma alta maior, e isso mostra que o varejo está desacelerando. Você que está na ponta, você está vendo que o varejo realmente está desacelerando, tá? Fluxo estrangeiro, que é muito importante para a nossa bolsa, tá? Fortalecimento do real foi diretamente influenciado pelo aumento do fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. Investidores internacionais demonstram maior apetite por ativos brasileiros, beneficiando-se do diferencial de juro favorável e das perspectivas econômicas relativamente positivas com a comparação em outros mercados emergentes. O que acontece, pessoal? Nós pagamos o maior juro real do planeta, o investidor estrangeiro, ele tem aquela porcentagemzinha dele lá de 10, dependendo 5, 10, 15, 20% que ele arrisca, e como a gente tá com juro real gigantesco de mais de 10%, o que ele faz? Ele tira a grana dele lá, uma parte, e coloca aqui, e isso acaba aumentando o fluxo estrangeiro. Entra mais dólar no Brasil, o dólar tende a baixar. Qual que é a desvantagem disso? Primeiro, que isso é um fluxo que ele entra e sai muito rapidamente. Então é um fluxo especulativo. O cara não entra aqui para investir. Lembra quando eu falo para vocês da questão do investimento de longo prazo? Esse cara entra aqui para captar ali um ganho rápido e sair do Brasil. É isso que o grande investidor olha o Brasil. Quando a gente fala de mercado emergente, falando de Brasil, é um tiro curto, né? É o que a gente chama lá no day trade de scalp, né? Você dá aquela entrada, pega o lucro e sai. Para o Brasil, isso não é nada bom no longo prazo. Isso é bom no curto prazo, que o dólar acaba baixando. Mas no longo prazo, a grana desse cara que cria riqueza, que fica aportado lá 5, 10, 15, 20 anos, tá em outras empresas, tá em outros negócios, né? Então, o pessoal acaba não vindo aqui pro Brasil, tá? Visão dos grandes bancos, Morgan Stanley otimista, tá? O Morgan Stanley manteve a sua recomendação de overrate, ou sobre preço, tá? Para ações brasileiras, estabelecendo uma projeção audaciosa de 200 mil pontos para o Ibovespa no final de 2026. Esta meta representa uma valorização impressionante de aproximadamente 20% em relação aos níveis atuais. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Uma coisa que eu aprendi, que o índice da bolsa não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque o índice, ele tende a continuar subindo, a economia sendo boa ou sendo ruim. Sabe por quê? Porque o governo ele imprime moeda, ele expande crédito. Os bancos, através do governo, eles acabam expandindo crédito. Quando você expande crédito, você cria moeda. Quando você cria moeda, você cria inflação. E a inflação que a gente tem aí de 4,50, que eles vai ficar dentro da banda, você sabe que é muito maior. Você sabe que é muito maior. Eu falei pra vocês que foi no programa passado aqui, um carro popular antes da pandemia custava 40, 50 mil reais. Hoje custa 100, 110, dobrou. E não foi só o carro. Muitos alimentos, muita coisa dobrou de preço. Entendeu? Serviço, o segmento têxtil, que eu conheço muito bem, não subiu, não vem subindo 5% ao ano, vem subindo muito mais, né? Eu lembro que uma calça jeans custava lá R$99, hoje a calça custa 199, né? Você vai na Renner, vai na Riachuelo, vai na C&A, entendeu? Então isso não quer dizer muita coisa. A Argentina, quando estava toda ferrada e ainda tá, mas está se recuperando, o índice Serval lá, que é o índice da Argentina, ele parava de subir. Mas não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. O que você tem que levar em consideração é que o teu ativo, ele tem que crescer mais do que a inflação. E tem que crescer muito mais para compensar. Porque essa inflação que a gente tem aí, eu não vou dizer que é uma inflação mentirosa. Ela é uma inflação criada através dos mecanismos de coleta que o governo usa. Número percentual, você faz chegar no que você quer. Depende das métricas que você vai usar. Entendeu? Então você tem que ser inteligente e pensar um pouco fora da caixa, tá bom? Análise do Banco Americano fundamenta-se em diversos pilares estratégicos. Vamos lá. Primeiro, múltiplo de PL, que é o preço-lucro estimado, permanece estável em cerca de 10 vezes. E aí o pessoal fala que a bolsa nossa tá barata. Se eu não me engano, o preço
Agora eu não lembro se o preço médio nosso é 10, se eu não me engano, o preço médio da nossa bolsa é 12 vezes. Ele já tá quase 10. Então não tá barato. Não tá barato. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que você tem que começar a se atentar, que é mais complexa. Não é complexa. Você só tem que saber certinho, entendeu? Entra lá na nossa comunidade que a gente vai falar mais sobre isso, tá? Além disso, o Morgan Stanley destaca que o Brasil representa fundamentos macroeconômicos sólidos. Gente, é um absurdo isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui pra mim é manipulação de mercado. Entendeu? Ah, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso? Eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, com o que ele tá fazendo. Eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou operar opções. Eu vou fazer operação de curto prazo aqui no Brasil também. Né? O mercado tá subindo, eu vou operar opções para ganhar movimentação de curto prazo. Faço operação de opção lá de 20 dias úteis, de 30 dias úteis. Entendeu? Você sabe que o mercado está sendo manipulado. Só que isso a longo prazo não sustenta. A minha aposentadoria, os meus investimentos a longo prazo não estão aqui, não vai estar aqui no Brasil. Apesar que eu tenho ações do Brasil, sim, não vendi. Né? Incluindo contas externas equilibradas. Sim, a dívida brasileira externa é praticamente irrisória, mas a gente tem a nossa dívida interna, né? E reservas internacionais robustas em um sistema bancário resiliente. Isso é verdade. Mas falar que a nossa macroeconomia está sólida, gente, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem que entender o recado que o banco está dando. Ele é um grande player. Ele vai manipular o mercado para ele ganhar dinheiro. Então o que ele faz? Ele se posiciona, ele cria, não, a bolsa vai subir, todo mundo entra, ele pega aquela alta e depois ele realiza. Entendeu? Isso é especular dentro do Brasil, tá bom? Pessoal, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Vamos lá, pessoal. Então, é mais ou menos isso que vem acontecendo com o mercado. Vocês entenderam? É mais ou menos isso que vem acontecendo com o mercado. Deixa eu só colocar a tela aqui, que acabou saindo a nossa tela. Pessoal, então, isso aqui é um pouquinho... Pessoal, relatório, eu li 2 páginas aqui, tá? Tem 15 páginas. Eu vou passar para vocês agora, nós vamos falar um pouquinho do relatório do varejo brasileiro, tá, pessoal? Esse aqui é um outro relatório que a gente faz também. A cada 2 semanas a gente faz esse relatório aqui e eu vou comentar um pouquinho algumas notícias desse relatório, tá? Vamos falar um pouquinho aqui de lojas Renners, que é um benchmark bem importante para nós em relação ao mercado de varejo. Tá? A loja Renners, uma das maiores redes de moda do Brasil, apresentou um desempenho resiliente no terceiro trimestre de 2025, com receita líquida de 3 bilhões, representando um crescimento de 5,1 em relação ao período anterior, tá, pessoal? Desempenho positivo foi disseminado por todas as marcas do portfólio, né? Aqui é uma outra notícia, tá, pessoal? Do Grupo Veste SA, tá? Grupo Veste, detentor das marcas Premium, Lelis Blanc, Bobô, celebrou o terceiro trimestre excepcional com receita líquida de 309 milhões no terceiro trimestre, marcando um crescimento de 16% também. A gente está vendo aí que empresas de varejo que estão fazendo diferente estão tendo resultado. Falando um pouquinho aqui da Black, tá? Projeção de moda, do mercado de moda. Faturamento recorde projetado. A Confederação Nacional do Comércio e Confederação Nacional da Indústria, né, CNC e a CNI, projetam um faturamento histórico de 5 bilhões no comércio durante a Black 2025, prevista agora para 28 de novembro, tá? Participação do setor de moda. Do montante total esperado, o setor de moda, incluindo vestuário, calçados e acessórios, deverá movimentar aproximadamente 950 milhões, representando 17% do faturamento total da promoção, tá? Estratégias e descontos. Expectativas de descontos agressivos, inclusive em coleções novas, primavera e verão, diferenciando o padrão tradicional das promoções apenas em produtos da estação anterior. Você que é do varejo aí, me diz aí como é que tá o segmento aí para você. Vamos lá. Temporada de verão 2025, tá? Vamos lá. A projeção do Instituto de Estudos de Marketing e Indústria para a temporada 2025 confirma o otimismo que permeia o setor de moda no Brasil. O crescimento estimado é de 7,5% em relação à temporada anterior e é impulsionado por diversos fatores convergentes. Vamos lá. Primeiro, observa-se uma antecipação estratégica das compras por parte dos consumidores, tá? Isso aqui não é 100% verdade, tá? Que não é porque o varejo acompanha muito de perto e a maioria das lojas não sabe trabalhar preview. E se você não sabe fazer isso, entre em contato que a gente vai ajudar você, tá bom? Que aproveitam promoção antecipada e lançamento precoce de coleção, que é o tal do preview.
Por que Renner, Riachuelo, C&A, essas grandes empresas, pessoal, estão tendo resultado, estão tendo? Porque eles estão trabalhando muito bem isso. A maioria do varejo não está fazendo isso. A maioria do varejo está esperando ainda o cliente lá na loja, tá? Esses números reforçam a confiança do setor e justificam o investimento em expansão. Novos formatos de loja estratégica, omnichannel, né, que é vender em todos os canais, e grandes players como Renner e Grupo Vest vêm implementando. Aquilo que eu falo para vocês, né? Esses caras estão fazendo diferente. Pessoal, vamos lá? Então, aqui é uma pincelada no nosso relatório aqui de varejo, tá? O relatório, como eu falei para vocês, também tem 15 páginas esse relatório. Tem muito mais coisa para você ver, tá? E, enfim, entra lá na nossa comunidade, entra em contato que a gente manda o relatório para vocês. Tá bom, pessoal? Agora, vamos passar algumas notícias aqui do mercado que eu selecionei para vocês aqui para a gente poder comentar. Vamos lá. BC diz que Selic a 15% é suficiente por um período bastante prolongado, tá? Mostra a ata. Eu já trouxe essa notícia na semana passada, já falei um pouquinho, né, pessoal? E por mais que a nossa inflação esteja arrefecendo, a gente está vendo aí que a Selic ela vai ter que permanecer por muito mais tempo. Mesmo porque a gente já fala, né? O governo está gastando bastante, isso aí impacta demais os resultados. E agora, pessoal, uma outra coisa que eu queria conversar com vocês aqui. Esse problema que aconteceu lá no Banco Master. E aí, a gente tem que analisar algumas coisas. Isso aqui é uma notícia que saiu, tá? Da CBN. Previdência do Rio no Master rendeu menos que poupança aponta TSE. Eu não vou ler toda a matéria aqui para vocês, pessoal, mas o que acontece? A Previdência dos Servidores do Rio de Janeiro, alguns falam aqui de 2 bilhões, alguns falam de 1 bilhão, tá? Mas o que acontece? O Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro, ela investiu mais de 1 bilhão de reais em ativos, né, no Banco Master. E esses ativos, né, e essas aplicações, elas renderam em média, segundo a matéria aqui, menos do que a poupança. A gente sabe que foi pedido a recuperação extrajudicial do Banco Master, o banco parou as suas operações, né? Eu gravei um vídeo pequeno sobre isso aí, mas o que acontece agora? Todas as pessoas que tinham investimento no Banco Master, que eram investimentos elegíveis pela proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, essas pessoas têm que baixar o aplicativo do FGC, fazer o seu cadastro lá, para que elas sejam ressarcidas. Essas pessoas, até 250 mil reais por CPF dentro da instituição, e isso já compreende os rendimentos, tá? Então, se você investiu 250 mil e você estava com 300 mil lá já por causa dos rendimentos, você vai receber até 250 mil. O restante, você vai participar lá da massa falida do banco e aí vai ser liquidado tudo, se sobrar dinheiro você vai receber. Mas enfim, se você tem até 250 mil, você vai receber essa grana. Só para vocês terem uma ideia, o FGC ele vai ter que arcar com mais ou menos 60 bilhões de reais do Banco Master, de garantia do Banco Master. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, o FGC hoje ele tem uma liquidez de 120 bilhões. Então, 50% do que tem no FGC vai ser usado só para pagar o Banco Master, que já é a nossa maior fraude de banco da história. Nós tivemos em 97 a liquidação do Bamerindos, e aí o FGC foi acionado e na época foi pago 3 bilhões de reais em indenização do FGC. Convertendo isso com a inflação, seria mais ou menos hoje 19 bilhões. Cara, 19 para 60 é muita coisa. E aí, vem as duas coisas que eu venho falando há muito tempo. Primeiro, pessoal, primeira coisa. Um banco que oferece, uma instituição que oferece rendimento de 130, 140, 150, 190% do CDI, gente, não tem alguma coisa, não tem coisa certa. Tem alguma coisa errada. Porque o mercado que a gente vive hoje, com a disseminação da informação, o spread
o spread, ele é muito pequeno. O que eu quero dizer? Que as oportunidades, elas estão cada vez menores. Então não tem como alguém te oferecer isso. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa, tá? Claro, o Estado ele tem um poder muito maior, mas a longo prazo é a mesma coisa que o governo pagar a Selic que está pagando. Pagar NTNB que está pagando, né? Pagando título do Tesouro aí, IPCA mais 7. Não se sustenta. Não se sustenta. Uma hora o negócio vai ruir. Ah, tô falando que o Brasil vai quebrar como Banco Master? Não, não tô falando isso. Eu tô falando guardadas as devidas proporções, porque é a mesma coisa. A diferença é o poder de alavancagem. Um banco tem um nível de alavancagem, uma pessoa tem um nível de alavancagem, uma empresa tem um nível de alavancagem e um Estado tem um nível de alavancagem. Ah, mas o Estado não vai quebrar. Não vai. Não vai? Vai. Não, mas o Estado não quebra. O Estado não somos nós? A Argentina não estava quebrada? A Venezuela não está quebrada? Não quebra? Quem não quebra são os burocratas. Mas o Estado somos nós. E sim, olha o que a Argentina estava passando e está passando até agora. Entendeu? Então, são coisas. Então, primeira coisa que você tem que entender. Para de querer ser esperto. Não, e gente, eu já convivi muito com isso. Não, porque tem um amigo meu lá que ele capta investimento e daí ele tem um cara que faz trade para ele e ele paga 5% ao mês. Gente, isso não existe. Isso não existe. As pessoas que investiram no Banco Master, a grande maioria, sabia que aquele rendimento ali, principalmente no CDBs, era irreal. E aí, pessoal, segundo as matérias, tem indícios de que existiam CDBs ali que nem existiam. Foi coisa que foi forjada. E aí tem todo aquele rolo do BRB lá que tentou comprar o banco. Aí tem os auditores da Caixa o ano passado, que evitaram que a Caixa investisse lá 500, fizesse um empréstimo, investisse 500 milhões no Banco Master. E eles estavam corretos. Sabe o que foi feito com eles? Eles foram afastados. Eles foram punidos porque eles protegeram o nosso dinheiro. Então, primeira lição para você, investidor. Primeira lição para você, investidor. Você tem que entender que não existe milagre no mercado financeiro. Não existe milagre. Não existe ganho rápido. Não existe. Ah, mas um amigo lá ficou... É exceção. Ou é exceção ou fez coisa errada. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que entender. É o esperto querendo ser mais esperto que a esperteza. Então, toma cuidado com isso. Tá? O ano passado, o pessoal falava lá no grupo pra mim, ah, vi o Banco Master aqui pagando 140, 150, o que você... Falou, gente, ó, eu vou falar pra vocês. Eu nunca falei que o banco ia quebrar, que o banco era desonesto, que eu não sabia. Mas, ó, eu não invisto esse tipo de coisa. Coisa que tem uma anomalia muito grande, eu não invisto. Eu não invisto, porque é obscuro. Ainda mais um banco pequeno em relação aos outros bancos. E segundo, que é o maior, que é o principal, que você tem que se atentar. A terceirização. O brasileiro, ele tem culturalmente o hábito da terceirização. Deixa para os outros fazer. E isso é uma cultura maldita que veio do Estado, do paternalismo. Na nossa educação. Não, mas o Estado vai cuidar da minha aposentadoria. Não, mas o Estado vai cuidar da estrada. Não, mas o Estado vai cuidar das coisas. Não cuida. Não cuida. E eu não sou contra o Estado, sou totalmente a favor do Estado. Para mim não existe sociedade sem Estado. Tem que ter. Para mim essa utopia não funciona. Quer acabar com o Estado? Acaba com o condomínio lá do teu prédio, para ver como é que fica. Ah, mas o meu condomínio lá são as pessoas que movimentam e tal, não tem nada formal. Você criou um Estado, só não tá formalizado. Ah, fulano cuida de tal coisa, fulano cuida de tal coisa. Ah, tá vendo? Não é Estado. É privado. Você só muda o nome. Então, eu acredito no Estado, sim. Não tem como você não ter Estado. Tá? Agora, o Estado do jeito que está hoje, está falido. E aí vem minha segunda colocação para você. Não terceirize os seus investimentos. Ah, mas eu sou empresário, eu não tenho tempo, eu preciso ter um gestor. Show de bola, tem um gestor. Mas estude, saiba onde ele está colocando tua grana. Essas pessoas aqui do Fundo de Pensão do Rio de Janeiro, e parece que tem mais de 16 fundos de pensões do Brasil todo, as pessoas não têm escolha. Não tem. Porque
é feito uma assembleia ali e quem tá no bolo tem que aceitar. Mas você, profissional liberal, que já viu os rolos que deu com o pessoal da XP, né? Então você tem que saber, você tem que estudar. E outra, terceiro ponto, não é só por isso. Quando você conhece o mercado financeiro e investimento, isso vai te ajudar nos teus negócios, principalmente se você é empresário, se você é profissional liberal. Então, pessoal, fica aqui o meu depoimento em relação ao Banco Master. A lição que a gente tem que ter. Para de terceirizar aquilo que você tem que fazer. Ah, mas eu não tenho tempo. Pague alguém, mas acompanhe, saiba o que a pessoa está fazendo. É igual na tua empresa. Eu sempre falo aqui do profissional, do especialista generalista, né? Que todo mundo falava antigamente, que você tem que ser extremamente bom naquilo que você faz, mas você tem que ser generalista em várias coisas. Acabou! Você tem que ser especialista nexalista, você tem que ser extremamente especializado naquilo que você faz e você ainda tem que ser especializado em outras coisas, conhecer profundamente outras coisas. Bem-vindo ao mundo real. Quer prosperar assim que tem que ser. Então pare de terceirizar o que você não pode terceirizar. Por isso que eu bato, desde que eu criei o Resenha de Mercado, eu falo disso. Você tem que aprender o que é investimento. Para saber o que estão fazendo com a tua grana. Por mais que você tenha o gestor. Você fala, não, cara, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Porque senão, você pode se ferrar. Como muita gente se ferrou nos investimentos do Banco Master. E muita gente se ferrou com os investimentos, os COIs lá, da XP, que o pessoal nem sabia. O cara nem sabia o que o gestor estava fazendo. Então, pessoal, a gente precisa ter conhecimento. Tá bom, pessoal? Tinha várias notícias aqui, nem deu pra entrar. Mas foi muito legal o programa hoje. Quero agradecer vocês, quero agradecer a audiência de vocês. E, pessoal, quer entrar na nossa comunidade? Quer aprender a investir? Quer ser nosso patrocinador? Entre em contato com a rádio aqui, com o comercial da rádio. Ou quer ser nosso patrocinador? Quer entrar na nossa comunidade? Quer fazer uma consultoria dentro do teu negócio, seja varejo, seja o que for? Entre em contato com a gente. 45 30 37 24 33. Tá bom, pessoal? Resto de semana abençoado para vocês. Eu vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço e